Boa noite, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor. Amém? Quem está feliz aí? Amém? Não é bom poder estar na casa de Deus, né? Parece que é o ápice da semana. Não sei para você, pelo menos para mim. É o ápice da semana. E eu confesso a vocês que eu sentia muito falta do culto da noite. Tem uma coisa diferente desse culto da noite. Não sei o que é, pastor Haroldo, mas a gente veio. Não que eu não gosto também de louvar de manhã, mas parece que à noite tem algo especial. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo especial para mim e para você nessa noite também. Você crê nisso? Amém. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, uma série de estudos, falando aí sobre as parábolas de Jesus. A gente vai falar um pouquinho aí das parábolas de Jesus, explicando elas um pouco. Até o final do mês de junho nós vamos fazer essa série. Então eu, pastor Haroldo, pastor Paulo, pastor Estevão, estaremos aí trazendo mensagens a respeito desses temas, das parábolas de Jesus. E as parábolas de Jesus é algo que é bem diferente, né? Ele marca um ápice aí no tempo onde Jesus ele estava falando, ele vinha fazendo um discurso. Você provavelmente que já leu o Evangelho, a gente vê lá que Jesus ele vinha dando uma série de discursos, uma série de sermões muito claros, falava coisas muito claras, e de repente ele começou a falar por parábolas. De repente ele para, e aí ele entra aí para falar aí por parábolas, né? Algo bem diferente. E isso vai acontecer até o final da vida do ministério de Jesus, né? E são mais de 40 parábolas que Jesus falou. São aí realmente temas que Jesus expôs aí bastante, né? Mais de 40 parábolas. A gente vai estar tratando um número um pouco menor aqui, né? nas mensagens, mas com certeza, eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do semeador. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a parábola do semeador. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta lá em Mateus capítulo 13. Nós não vamos ler ainda, mas a gente vai ler aos poucos esse texto, né, que é um texto bastante comprido. Depois, se você quiser ler em casa, é Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. A gente vai ler alguns versículos hoje. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, como eu falei, ele estava falando de uma maneira muito clara, muito aberta. Ele falava e todo mundo entendia, né? Por exemplo, no Sermão do Monte, não dava para ser mais claro do que aquilo. Ele falava: olha, se o homem, ouviste o que foi dito, não adultere, mas se um homem olhar com intenção impura para uma mulher, já cometeu adultério. Homens, está claro isso? Amém? Amém. Eu não vi muito amém aí, hein, homens? Se o seu homem não falou amém, dá uma cutucada nele aí. Amém? Amém. Né? A mesma coisa, Jesus ele é muito claro quando ele fala: olha, ouviste o que foi dito, não matarás, mas se você odiar alguém no seu coração, você já cometeu um homicídio. Está claro isso para todo mundo? Amém, é muito claro, mas de repente parece que de uma hora para outra aconteceu alguma coisa que Jesus veio com umas mensagens meio estranhas. Imagine que a gente está aqui, está acostumado com as mensagens, e de repente sobe o pregador aqui e fala assim: hoje à noite nós vamos refletir sobre como fazer bolo de cenoura. Preste bem atenção, anote aí: bolo de cenoura, receita de bolo de cenoura. Você pegue aí 2 cenouras grandes, você pegue aí 2 xícaras de açúcar, 2,5 xícaras de farinha, 3 ovos, ponha tudo no liquidificador, bate tudo, né? Tem algumas irmãs. Faltou os ovos, falei os ovos. Não esquece dos 3 ovos, já falei. Não esquece de nada, põe lá. Não põe o fermento, senão o fermento não pode pôr no liquidificador, para quem não sabe. Bate tudo, depois põe numa panela, põe um pouquinho de fermento, mistura. Forno 180 graus, 40 minutos. Depois você faz uma cobertura de brigadeiro, põe por cima, sucesso. Falta alguma coisa? Trazer para a igreja para comer. Amém? É uma coisa meio estranha, né? Os apóstolos, os discípulos olharam para Jesus. Eu imagino que Pedro cutucou para João assim e falou: o mestre está doido.
Ele estava falando tão claramente uns assuntos sérios, uns assuntos bíblicos, e de repente ele vem lá e começa a falar do homem que foi plantar e jogou semente, e as pessoas começaram a não entender nada. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu que Jesus do nada, ele estava falando tudo tão claro e de repente ele começa a falar de um jeito que ninguém estava entendendo nada. E alguma coisa aconteceu verdadeiramente. Por que Jesus ele realmente começou a falar por parábolas? Eu queria que você deixasse tua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 13. Olha logo no primeiro versículo o que acontece. Porque alguma coisa aconteceu naquele dia. Por isso que, quais são as duas primeiras palavras que vai acontecer em Mateus capítulo 13? Olha o que a Bíblia fala. E eu queria que você se atentasse mais para os detalhes bíblicos, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia olhando para os detalhes, porque tem algumas coisas que a Bíblia fala que a gente tem que, se a gente passa pelos detalhes, e hoje você vai ver como a Bíblia é detalhista, como traz algumas lições preciosas para a gente. Veja que diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 1, naquele mesmo dia, olha lá, aconteceu alguma coisa, para Mateus falar, olha, naquele mesmo dia aconteceu alguma coisa naquele dia. Diz que Jesus saiu de casa, aliás é interessante eu estava vendo isso, né? Que Jesus, primeira vez que eu vejo que Jesus saiu de casa, já tinha acontecido alguma coisa naquele dia, né? Aliás, sabe o que aconteceu naquele dia? Se você olhar lá no capítulo 12, aconteceu uma coisa que se eu fosse crente, eu confesso que eu não saía de casa. Se eu fosse o pastor da igreja e isso tivesse acontecido no domingo, no culto da manhã, eu confesso que eu acho que eu não ia vir no culto da noite. Porque sabe o que aconteceu lá no capítulo 12? Jesus estava numa coisa maravilhosa, fazendo milagres. E aí lá no capítulo 12, Jesus, ele vai, a partir do versículo 43, ele diz a palavra de Deus que ele faz uma cura em um homem que era endemoniado, cego e mudo. Olha que coisa maravilhosa, um homem que estava totalmente endemoniado, de um jeito que ninguém podia curar esse homem, não tinha mais jeito, Jesus vai lá e cura esse homem. E no momento que ele cura esse homem, alguns fariseus, eles olham para Jesus e falam, isso daí não foi Deus que fez. Você está curando esse homem pelo poder de Beelzebul, pelo poder do diabo. Já pensou você, quando está lá fazendo a obra do Senhor, e aí vem uns abençoados e falam, você está cheio do diabo aí. Você está fazendo as coisas pelo poder do diabo. Eu confesso que Senhor, dá-me paciência, porque, olha, Jesus realmente Moisés era manso, mas Jesus... Eu ia para casa, eu não saía de casa, eu confesso para vocês. E na verdade é isso, e depois lá no final do capítulo 12, Jesus vai falar de algo muito sério, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é isso que vai acontecer. Aí a gente vai começar a entender por que Jesus pregou usando parábolas. A gente vai começar a entender. Porque a gente vai começar a falar das parábolas, a gente olha, nós que a gente já estamos aqui no século 21, a gente olha, a gente entende, semeador, eu sei o que é o semeador, eu já li, eu sei, né, o significado, mas o que há por trás disso é importante que a gente saiba. Por que Jesus pregou usando parábolas? Esse é o primeiro ensinamento que nós vamos ter. Depois a gente vai ler a parábola ainda. Mas isso já é a primeira coisa que logo de cara a gente vai ver, por que Jesus pregou usando as parábolas. Né? Veja que aconteceu uma coisa naquele dia. Aqueles homens, eles estavam sendo alcançados pelo poder de Deus. Jesus ele estava lá, diante daquela comunidade, pregando o reino de Deus. Ele estava pregando, estava fazendo milagres, estava explicando o Evangelho, demonstrando, aquelas pessoas estavam tendo contato com Deus, contato com a palavra de Deus, estavam ouvindo a palavra de Deus, mas ainda assim, estavam dando as costas, dizendo, isso daí não é Deus, isso daí não é para mim, tchau, Jesus aí está doido, essas coisas não são para mim. O que Jesus coloca isso como sendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, e a gente vai ver a questão de como é a ação do Espírito Santo de Deus aqui nessa parábola do semeador. Mas antes da gente entrar na parábola, uma coisa que me chama muita atenção é porque às vezes a gente olha para os fariseus e fala, aqueles fariseus,
aqueles homens hipócritas, né? E a gente, como se nós estivéssemos segregados. Não, nós somos perfeitos, né? Aquele povo de Israel, povo de dura cerviz, né? Como diz nas versões mais antigas, povo cabeça dura. Ah, não, aquele povo era cabeça dura. Nós não, nós somos iluminados, não somos cabeça dura, né? E quando, meus irmãos, quando eu olho, isso ocorre ainda hoje. Quando a gente vê, como diz lá em Romanos capítulo 1, que muitos homens e mulheres ainda hoje agem como aqueles fariseus. Eles têm contato com a mensagem do Senhor, eles têm um contato com o poder de Deus, eles têm um contato com a mensagem de Jesus, e ainda assim, eles preferem seguir suas próprias vidas. Eles ouvem mensagem de Jesus na televisão, eles ouvem mensagem de Jesus no Facebook, no Instagram, no rádio, na igreja, e ainda assim prefere seguir as suas próprias paixões. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, antes da gente entrar, olha o que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 24. Aliás, antes da gente ver esse texto, volta a um texto lá, o Cauê, lá em Marcos capítulo 4, versículo 13, porque essa parábola que a gente vai estudar, próprio Jesus, lá no Evangelho de Marcos, porque essa parábola é colocada tanto em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Ela está nos 3 evangelhos sinóticos, 3 paralelos. Então, Jesus ele fala com relação a essa parábola. Olha, se você não entende essa parábola, como que você vai compreender todas as outras? Ou seja, tem alguma coisa aqui nessa parábola do semeador, alguma coisa que está embutido aqui, que vai se repetir, essa mensagem ela vai se repetir de alguma maneira em todas as outras parábolas. Mas voltando lá ao texto de Romanos, capítulo 1, olha o que diz lá em Romanos, capítulo 1, de 21 a 24. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano. Corruptível às aves, ao ser humano corruptível. Às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza. Veja que Deus, meus irmãos, é algo mais ou menos o que aconteceu aqui. Depois a gente vai entender um pouco essa questão de Jesus falar por parábolas, tem tudo a ver com isso, com Deus entregar às pessoas que o rejeitam. Ou seja, o evangelho ele é pregado, a mensagem ela chega até nós, mas quando o ser humano rejeita essa mensagem, Deus faz o quê? Ah, você não quer? Então, fique aí entregue aos seus próprios prazeres. E, meus irmãos, isso é o pior que pode acontecer para uma pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a ideia daquele Deus que se eu fizer alguma coisa de errado, um raio vai cair na cabeça. Um buraco vai se abrir, vai engolir, igual a gente lê no Antigo Testamento, lembra? Né? Que o camarada foi lá, e aí o buraco abriu, enterrou ele, a família inteira e morreu. Né? Deus... Às vezes, vira e mexe, a gente ouve assim de umas pessoas que blasfemam, né, que morrem de um acidente maluco, de algumas coisas assim. Mas essas coisas, às vezes as pessoas acham, bom, se eu estiver fazendo alguma coisa errada contra Deus, vai cair um raio na minha cabeça, vai dar tudo errado na minha vida. Às vezes não. Deus simplesmente vai entregar. Você quer o seu desejo? Fica aí, entregue. Se entregue. E Deus ele se entrega de tal jeito que essas pessoas não têm mais volta. As pessoas ficam entregues, e aí diz, como diz esse texto de Romanos 1, 21 a 24, que elas começam a, já na sua cabeça, elas trocam a glória do Deus por coisas corruptíveis. Por isso que Deus entrega essas pessoas. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá quando Jesus começou a usar parábolas, porque o conceito de Jesus é o seguinte: olha, já que vocês não querem saber do poder de Deus, já que vocês não querem saber do evangelho do reino de Deus, então eu vou falar de um jeito que vocês não vão entender mesmo. E eles falavam de um jeito que, para quem era filho de Deus, estava lá comendo as palavras de Jesus. Mas para quem não entendia, para quem estava lá e rejeitou ao evangelho, ele ia lá e ouvia, e aquilo lá já não fazia mais diferença na vida deles. E quantas pessoas estão assim hoje já na igreja? Tem tanto dado as costas para o evangelho, tem dado tanto as costas para o poder de Deus, que às vezes vem na igreja, recebe, tem contato com o poder de Deus, com a mensagem, e aquilo não transforma mais a sua vida. Como isso é algo sério, meus irmãos, isso deveria criar em nós aí um espírito de temor ao Senhor. De como isso é sério, como nós, quando ouvimos a palavra de Deus, como nós deveríamos
estar atentos e obedecer aquilo que Jesus fala, porque isso é realmente algo para a gente ficar com a anteninha ligada. Poxa, será que eu já estou tão depravado? Será que eu já estou tão longe do Senhor que já eu estou ouvindo, isso não está mais fazendo diferença na minha vida? Como isso é algo sério, meus irmãos. Por isso que Jesus ele começa a falar por parábolas. Veja lá no versículo 13, o próprio Jesus fala isso em Mateus capítulo 13, versículo 13. Deixa a sua Bíblia aberta aí que depois a gente vai ler a parábola. Mas é exatamente isso que Jesus fala. Veja o que diz lá Mateus 13, 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. É isso que Deus está falando mesmo. Olha, agora eu estou pregando de um jeito que é para eles não entender mesmo. Porque eles blasfemaram de tal jeito, quando eles me viraram as costas, naquele dia que eu fiz aquele milagre, e falaram que eu estava fazendo coisa em nome do diabo, blasfemaram a tal ponto, que agora para mim eles estão perdidos. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas a questão do evangelho, eu pensei que até o dia da minha morte eu podia lá no finalzinho me converter, e Jesus vai me aceitar. Olha, precisamos tomar cuidado com esse pensamento, porque a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, tem uma hora que não vai dar mais para achar. Isso devia criar em nós esse espírito de temor ao Senhor. E meus irmãos, quando Jesus ele começa a pregar por parábolas, justamente ele estava fazendo isso porque ele sabia que tinha pessoas que não tinham mais jeito. Porque tinham homens e mulheres que já tinham dado as costas para o Senhor. E meus irmãos, como isso é perigoso. Nós, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, como nós deveríamos olhar isso com cuidado? Será que a mensagem que a gente tem ouvido do Senhor, será que a gente tem tido o cuidado e o temor a Deus para colocar em prática na nossa vida? Para viver uma vida de santidade, uma vida longe do pecado, uma vida onde a gente se coloca verdadeiramente diante do Senhor? Isso é algo muito sério. Nós precisamos tomar esse cuidado. Hoje vamos ouvir a parábola do semeador. Vamos ver o que Jesus verdadeiramente fala. Então eu convido você a abrir, depois dessa longa introdução, que já é quase o primeiro tópico inteiro, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, vamos ler do versículo 3 até o versículo 9. Mateus capítulo 3, do versículo 3, Mateus capítulo 13, do versículo 3 até o versículo 9. Diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te pedimos, Deus, abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos nessa noite, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar, Senhor Deus. Para que o nosso coração entenda a tua palavra. E sejamos curados, que sejamos salvos, Senhor, pelo poder que há no Teu Santo Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Parábola do semeador. Algo que me chama muita atenção é que a parábola, todas as parábolas de Jesus, elas são um retrato de como é a igreja. Imagine que se você pegasse as igrejas e tirasse um retrato dela, e olhasse como a igreja funciona, o tipo de pessoas que tem dentro da igreja, como que é a igreja, como são os ministérios, como que é a dinâmica dos ministérios, a dinâmica do crescimento da igreja, tudo isso está nas parábolas, tudo isso Jesus ele explica de uma maneira muito clara.
Talvez hoje para a gente é muito mais claro, porque a gente já tem a Bíblia inteira e até a explicação das parábolas. Para aquele povo, imagine que se eu lesse até aqui só, aquele povo que estava olhando e falava, esse Jesus está meio maluco, eu não estou entendendo nada do que ele está falando. E até mesmo a gente, quando a gente lê algumas parábolas, eu confesso que a gente tem muita dificuldade. Tem umas parábolas que são meio difíceis de entender. Né? Para mim, a do administrador infiel, para mim, é a melhor de todas. Até hoje eu estava lendo ela de novo, né? Porque eu estava escolhendo. A gente tem, acho que 10 ou 12 mensagens, né, pastor? 40 parábolas. Eu estava lendo, escolhendo lá. Os pastores já escolheram algumas, né? Semana que vem vai ser do grão de mostarda. Pastor, semana que vem também já tem, acho que é o bom samaritano, né? Então, se prepara que vai ser uma bênção essa série aqui. Não perca. E as parábolas, elas simplesmente mostram a vida como ela é. De maneira que quando nós fazemos parte da igreja, quando a gente olha o que a parábola está dizendo, a gente consegue se enxergar dentro da parábola. A gente vai conseguir hoje, quando a gente olha para essa parábola do semeador, porque ela vai falar de 4 tipos de pessoas que existem dentro da igreja, e obrigatoriamente você está em algum deles, se você faz parte da igreja, de tipos de pessoas que existem dentro da igreja. Lógico que isso não é apenas um retrato de como a igreja é, de como as pessoas são, mas são também um incentivo para a gente. Para que a gente, quando a gente ouve a parábola de Jesus, a gente tente mudar de o tipo de pessoa que a gente é. Porque nem sempre o tipo de pessoa que a gente é o tipo de pessoa que a gente quer ser. Não é verdade? Né? A mulher que diga isso do marido, né? O marido que diga isso da mulher, né? Às vezes a mulher quer aquele super-herói, né? Que não tenha nenhum chuveiro pingando em casa, nenhuma torneira pingando, né? A parede pintada já faz tempo, né? Aquele teto arrumado, aquela lâmpada para instalar, aquela luminária para instalar, que está lá até hoje, né? Às vezes a gente não é o tipo de pessoa, e às vezes até na nossa vida profissional, a gente não é o tipo de pessoa que a gente gostaria de ser, ou o perfil nosso, a gente não fala tanto como a gente gostaria, a gente às vezes não é o tipo de pessoa que a gente é. E mesmo na Bíblia, quando a gente olha, às vezes a gente é incentivado a mudar a nossa postura, com relação a como a gente recebe a palavra de Deus, como a gente age, como a gente serve dentro da igreja. E hoje a gente vê um pouquinho isso. A parábola do semeador, ela vai falar sobre isso, sobre esses 4 tipos de pessoas. E Jesus, ele vai explicar essa parábola, né? Um pouquinho depois, lá aí a partir do versículo 18, a gente vai lendo aos poucos, né? A partir do versículo 18, que Jesus fala, olha, eu vou explicar para vocês qual que é o significado da parábola. E Jesus, ele vai explicar para os seus discípulos aí qual que é o significado da parábola. E ele explica dessa parábola que nós lemos, né? Ele vai dizer que o semeador saiu a semear. E ele fala que a semente é a palavra de Deus. Ou seja, isso é uma analogia ao próprio Deus que semeia a sua palavra no campo. E o campo é o mundo. Isso a gente vê não nessa parábola, mas um pouco mais para frente, lá no versículo 38, na parábola aí do joio e do trigo, que é o pastor Haroldo que vai falar, não vou dar spoiler aqui, mas só esse versículo eu vou ler lá, quando fala lá no versículo 38, que Jesus fala, o campo é o mundo. O campo onde está sendo semeado, a terra onde está caindo, isso é o mundo. Ou seja, a parábola de Deus, ela é espalhada pelo mundo. Todo mundo está ouvindo, de uma maneira ou de outra. Seja uma mensagem clara, uma pregação do evangelho claro, seja às vezes através de um rádio, de TV, ou até mesmo as manifestações de Deus na natureza. Por isso que Romanos fala que os homens, o ser humano é indesculpável. Não dá para dizer que, de alguma maneira, o conhecimento de Deus não chegou até eles. E aqui Jesus, ele vai falar desses 4 tipos de pessoas que existem. E eu queria que você atentasse bem, para você tentar descobrir que tipo de pessoa eu sou. Que tipo de crente eu sou? Será que eu sou dessa categoria, dessa? Porque Jesus falou que o reino de Deus é isso. A parábola, a fotografia da igreja é essa. E existem esses 4 tipos de pessoas. Então, tenta perceber aí quem que é você, que aí depois talvez hoje você faça um propósito na sua vida de falar, olha, eu vou tentar mudar de fase aqui, porque essa daqui não está legal. Né? Pode ser uma possibilidade, não é verdade? Então vamos ver aqui o que Jesus fala. O primeiro tipo de pessoa, veja lá, vamos ler o texto aqui, e aí eu vou pegar alguns textos de Lucas, ao invés de pegar de Mateus, que eles têm um Lucas parece que é um pouco mais detalhista
né, nesse evangelho. Então, olha o que diz lá na explicação da parábola. É a mesma explicação que está lá a partir do capítulo 13, no versículo 18, é a mesma que está lá em Lucas. Eu vou colocar, olha o que diz lá, a primeira semente, que são o primeiro tipo de pessoa, aqueles da beira do caminho. Repita comigo, beira do caminho. Beira do caminho. Olha esse tipo de pessoa da beira do caminho. Olha lá o que diz Lucas 8:12. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, ou seja, ouviram a mensagem. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Ou seja, são pessoas que estão lá aonde? Estão no caminho do Senhor? Estão na beira. O que quer dizer beira do caminho? É juntinho, né? Na beirinha, está aqui o caminho. Elas estão aqui, estão na beirinha aqui. Praticamente estou dentro. É a pessoa que é praticamente um crente. Você é crente? Eu estou lá direto. Estou lá. Você dá dízimo? Quase sempre. Você faz oração? Amém. É a pessoa que está na beira do caminho. Só que Jesus está passando, os irmãos estão passando, os irmãos estão caminhando a sua carreira no caminho de Deus. Mas ela não quer verdadeiramente entrar nesse caminho. Mas ela está na beirinha. Ela sabe tudo o que acontece na vida dos crentes, tudo o que acontece na igreja, sabe tudo o que precisa para ser crente, mas está na beirinha. Nunca tomou o impulso de falar, eu vou de verdade entrar nesse caminho. Eu vou de verdade ser crente. Eu vou de verdade, sabe, eu vou entrar abraçar esse negócio de cristianismo de verdade. Tem muita gente assim. Muita gente que fica esperando, não, eu vou. É agora. Você já viu aquela coisa, né? Imagine que está lá, o povo passando assim, todo mundo, e você parado. Eu não sei que hora que eu entro, eu não sei se eu vou agora. E tem gente que não quer se jogar, sabe? E o cristianismo é isso, porque Jesus está passando, os irmãos estão lá, os irmãos estão trabalhando, e a pessoa fica com medo, será que eu vou, será que eu não vou? Hoje tem culto, será que eu não vou? Não sei se eu vou. E ficam lá, ficam nessa, estão sempre na beirinha, mas nunca quer abraçar de verdade. Esses são os da beira do caminho, esses que estão lá na beirada do caminho, não foi colocado na terra, estão no beira do caminho. O que acontece com essas pessoas? Vem o diabo. Credo, pastor, o diabo. Sai para lá, pastor. O diabo, isso quem está falando é Jesus. O diabo vem e o quê? Rouba a palavra. É isso que o diabo quer fazer, ele quer roubar. Ele rouba a palavra, ele rouba aquilo que pode fazer frutificar, aquilo que pode trazer vida. E isso impede que a pessoa o quê? Que ela creia e, crendo, seja salva. Como isso é sério? A pessoa da beira do caminho, ela é salva? Não. A pessoa que nunca entrou de verdade, nunca abraçou Jesus de verdade, ela é salva? Não. Ela acha que é salva, está na beirinha. Por isso, quando vai chegar naquele dia, vai chegar com todo mundo, né? Está na beirinha do caminho, vê o povo passando. Mas eu nunca entrei. E quando chega lá, é a pessoa que sabe o evangelho de cor, sabe o credo cristão de cor, sabe tudo, todas as respostas bíblicas ela sabe. Sabe quem que foi que colocou os animais na arca, sabe quem que abriu o mar vermelho, mas é uma pessoa que nunca entrou no caminho, nunca entregou sua vida verdadeiramente a Jesus. Jesus, ele vai falar, olha, naquele dia eu não conheço vocês. Vocês nunca entraram. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Por isso que ele fala que o verdadeiro crente é aquele que está nele, aquele que estiver em mim, no caminho, dentro do caminho. Meus irmãos, não basta conhecer o caminho, é preciso andar por ele. Eu já falei isso, tem uma mensagem que eu falei, Jesus é o caminho. Eu falei bastante sobre isso. É preciso estar dentro do caminho, não apenas estar na beira do caminho. Quando a gente fica na beira do caminho, a gente está abrindo brecha para o diabo agir na nossa vida. E quando o diabo age na nossa vida, isso é algo muito sério. Esse é o primeiro tipo de crente, da beira do caminho. Existe o segundo tipo de crente, é o crente pedra. Repete comigo, pedra. Pedra. Olha o que diz lá. O que Jesus fala sobre esse tipo de crente.
Lucas capítulo 8, versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desvia. Ou seja, por que está na pedra? Porque não consegue fazer raiz. A plantinha nasce, mas não consegue fazer raiz, fica lá onde não deveria estar, devia estar na terra, está na pedra. São pessoas que na hora da aprovação acontece alguma coisa, sai da igreja, deixa as coisas de Deus, se frustra, porque está no lugar errado. E é interessante que tanto o pessoal da beira do caminho quanto o pessoal da pedra, o que me chama a atenção é que esse pessoal está no lugar errado. E não sei vocês, mas eu, no meu tempo de vida, eu já percebi que eu andei em lugar que eu não devia estar. Sabe quando vocês às vezes entram nesse lugar e falam, o que eu estou fazendo aqui? Ai, se meu pastor vê. Às vezes lugares que a gente não devia estar, empregos que a gente não devia estar trabalhando, a roda de amizades que a gente não deveria estar. Sabe, de coisas que você olha para um lado e fala, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque o nosso lugar, meus irmãos, é no solo fértil. O lugar do crente é no reino de Deus, trabalhando. O lugar do crente é servindo a Jesus, é seguindo ao Senhor. E a gente nunca vai encontrar lugar a não ser nas coisas de Deus. A gente não vai encontrar prazer, o verdadeiro crente só vai encontrar prazer nas coisas do Senhor. E a gente precisa do Senhor para poder viver, meus irmãos. Como nós precisamos de Deus. E esses são aí aqueles que estão na pedra. E eu queria perguntar, onde que você está? Será que você está fora do caminho de Deus? Ou você está em algum lugar que não deveria? Será que você tem andado em lugares onde não deveria estar? Tendo amigos que não deveria ter? Tendo, talvez, contato com pessoas ou com coisas que não deveria estar tendo? Isso é algo muito sério. Porque tem esse grande perigo. O primeiro, do diabo vir e roubar a bênção da gente. E o segundo grande perigo é o quê? Se desviar da igreja, se desviar dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas que vêm com alegria, começam na igreja, são batizados, e depois o quê? Mas cadê aquele irmão? Estava aí todo domingo na igreja, todo feliz, o que aconteceu? Veio uma aprovação, aí você vai visitar, o que aconteceu? Sabe o que é, pastor? Você vê tanta coisa na minha vida, me frustrei. Pessoas que acabam se desviando, como isso é algo sério, meus irmãos. Como nós, como crentes no Senhor Jesus, nós temos que estar onde devemos estar. Devemos estar lendo coisas que deveríamos estar lendo, devemos estar assistindo coisas que deveríamos estar assistindo, deveríamos ter amizades com amigos que deveríamos ter amizade. Isso é algo muito sério, algo a se pensar, porque senão, quando vem a aprovação, o que acontece? É o retrato do que Jesus está falando, é a vida como ela é. Isso que, infelizmente, tem sido a realidade de muitas pessoas dentro da igreja. Esses são os crentes que estão na pedra. O terceiro tipo de crente, aqueles que estão entre os espinhos. Olha o que lá diz Lucas 8,14. A parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O fruto não chega a amadurecer. Meu pé de acerola, há umas 3 semanas atrás, começou a florir. Eu falei, glória a Deus, daqui a umas semanas vou beber um suco de acerola do meu pé. Aí eu cheguei todo feliz. A semana passada eu fui procurar, falei, cadê? Cadê aquelas flores que não floriu? Das duas, uma, ou os passarinhos foram comer tudo, ou não brotou, aquela flor não virou, acho que faltou algum nutriente, sei lá, alguma coisa, deu uma friaca, o que aconteceu? Não foi para frente, não amadureceu, sabe? Puxa, como eu fiquei frustrado. Me senti Jesus quando foi procurar figo naquela figueira. E aí é outra parábola também, não vou dar spoiler, mas ele não achou. Ele não achou também. Meus irmãos, quantas pessoas dentro da igreja, veja que isso aqui está quase certo, está quase na terra, mas caiu lá entre os espinhos. E olha o que são os espinhos. Preocupações, riquezas e prazeres. Preocupações, riquezas e prazeres. Essas 3 coisas nos impedem de frutificar.
Crentes em Jesus, tomem cuidado, essas 3 coisas impedem a mim e a você de frutificar no reino de Deus. Primeira coisa, preocupação. Por isso eu quero pedir para você, olha, se você entrou aqui hoje com alguma preocupação, no final do culto, vem aqui, se coloca diante de Deus, fala, Senhor, tira essa preocupação de mim. Jesus, esse é o mesmo Jesus que fala, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Não fica preocupado, eu cuido de você. Quando a gente fica preocupado, a nossa cabeça está só naquilo, está só nessa preocupação. Eu estou preocupado com aquele problema, estou preocupado com a minha vida financeira, eu estou preocupado com meu filho, com a minha filha, eu estou preocupado com aquela situação que eu preciso decidir. A gente só fica com aquilo na cabeça, a gente impede de pensar nas coisas de Deus, de frutificar nas coisas de Deus, de servir ao Senhor. A preocupação é algo que nos aflige de tal maneira que impede que a gente venha frutificar. Talvez esse seja o seu caso, é uma possibilidade. Isso não quer dizer que mas eu sou pastor, mas eu já sou membro há 40, 50 anos de certidão de batismo. Não importa, se você continuar preocupado, você não vai frutificar. Isso é algo muito sério. Independe de quanto tempo você tem de igreja. As riquezas. Pastor, queria tanto ser rico. Amém? Você não falou amém, problema seu. Olha, depois não reclama que Deus não te abençoe. Mas a riqueza é algo perigoso. A riqueza é algo perigoso, se não tomar cuidado. Porque a preocupação também é algo que a gente tem também que se preocupar algumas vezes. É algo que a gente tem que ter domínio. E a riqueza também. É algo que se tem que tomar cuidado. Por quê? Porque senão eu vou achar que a minha vida é isso. Minha vida é ganhar dinheiro e ficar de boa. E quando eu estou dinheiro, eu estou de boa. Eu estava lendo hoje à tarde a vida de... Eu estava procurando, Senhor, me dá um exemplo aí de como a riqueza é ruim na Bíblia. Aí eu estava lendo a história de Davi. Porque Davi é aquele que orou assim, Senhor, não me dá tanto para eu não se desviar do Senhor, nem me dá tão pouco que eu não venha blasfemar o Senhor. Então, ele fala assim, poxa, legal esse Davi, cara maneiro, cara interessante, Senhor, não me dá muito, senão eu vou me desviar. E aí eu comecei a ler a vida dele. Diz a Bíblia que, lá em 1 Samuel, diz lá uma história que estava tendo guerra, e Davi, que é guerreiro, devia estar onde? No seu cavalo. Ele era o rei, com a sua espada, certo? Ele estava na guerra, estava nada. Vai lá, Joabe. Vai lá, porque agora eu estou rico. E aí diz a palavra de Deus que ele acordou uma tarde. Espera aí, como assim acordou de tarde? É só rico para tirar uma pestana à tarde, né? A gente, às vezes, de domingo, né? Quando depois daquela macarronada com frango, aquele churrasco, a gente dá aquela relaxada. Mas estava lá o povo em guerra. Davi, cadê você, Davi? Está dormindo aí à tarde? E aí ele estava lá, diz a palavra de Deus que ele estava lá de boa. Acordou uma tarde e foi passear pelo palácio, no terraço do palácio. O que aconteceu? Ele viu a mulher tomando banho lá, a tal da Batseba. É muito dinheiro, Davi, está sobrando aí. A riqueza é um problema. A pessoa começa a não fazer mais nada, a pessoa não quer mais saber de trabalhar, a pessoa não quer mais saber nem de igreja. Pede tanto a bênção para Deus, quando a bênção chega, a bênção desvia ela de Deus. Pede tanto um carro para Deus. Senhor, me dá um carro, porque eu vim para a igreja de ônibus, Senhor, com as crianças. E aí o Deus dá o carro. Aí pega o carro, aí só quer saber de viajar no fim de semana, não vem para a igreja. Senhor, me dá uma casa na praia, Senhor, porque eu não tenho o que fazer, Senhor. Aí Deus dá a casa na praia, aí a pessoa vai para a praia e não volta mais, não vem mais para a igreja. Senhor, me abençoa, Senhor. Aí Deus dá a bênção, a pessoa se desvia por causa da bênção. Por isso que Deus não abençoa muita gente, viu? Porque a riqueza é algo que também faz com que a pessoa seja sufocada. E a preocupação com a riqueza, porque a riqueza ela traz dores, mas a bênção do Senhor ela não traz consigo dores. Essa que diz a palavra de Deus. E por fim, os prazeres dessa vida. Olha, a gente tem que decidir o que a gente quer. Se é estar com Deus ou estar servindo os prazeres, os nossos próprios prazeres, os prazeres que existem nessa vida, os prazeres que existem nesse mundo. Isso não quer dizer que a vida do crente não pode ser uma vida de prazer, que a gente não pode usufruir da bênção que Deus nos deu. Mas, de novo, isso tem que ser feito com moderação, porque senão começa a sufocar a nossa vida cristã. Quando a dedicação aos prazeres e aos prazeres da minha própria carne começam a ser maiores do que a minha preocupação com o reino de Deus.
eu deixo de frutificar também. Talvez seja essa a sua condição. Talvez está preocupado, está aí nessa loucura frenética das riquezas, ou ainda talvez voltado muito aos prazeres dessa vida. Veja que os frutos não chegam a amadurecer. Essa pessoa não frutifica na igreja. Pastor, o que quer dizer que não frutifica? Quer dizer que não tem o fruto do Espírito. Onde a gente vê fruto? O que é fruto? É o fruto do Espírito. Lá de Gálatas capítulo 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Tudo isso que o Espírito de Deus, quando entra na nossa vida, começa a frutificar, que é o último tipo de pessoa, que é o crente terra boa. Eu chamei ele de crente terra boa. Dá uma olhada para o seu irmão que está ao seu lado, vê se ele tem cara de crente terra boa. Mais ou menos, né? Então você fala assim, mais ou menos. Às vezes a gente sabe que o camarada é terra boa porque ele dá bastante fruto, né? E aí fala, esse é uma bênção, pastor, esse crente é uma bênção. Olha lá o que diz. Lucas 8,15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que tendo ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Eles têm o quê? Ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Que bênção, hein? Dão aí 30, 60, 100 por um. Ou seja, frutifica e não é pouco, não. É uma bênção. Crente que é uma bênção. Como eu gosto de estar perto desses crentes. Parece que dá vontade de estar o dia inteiro com esse povo. Sabe aquele povo que quando ora você arrepia? Aquele crente que, sabe, quando fala, parece que é Deus falando. Como eu gosto de estar perto dessas pessoas. Como a gente precisa dessas pessoas na igreja. Desses crentes que são terra boa, crentes que frutificam. E frutificam por quê? Porque tem perseverança. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele trata da parábola do semeador, é algo que precisa de perseverança para a gente plantar. Quem já plantou uma vez sabe, nem que seja a sementinha do feijão no copinho de algodão. Quando eu plantei meu primeiro feijãozinho no algodão, eu plantei de manhã, cheguei da escola com aquele copinho, né, de plástico já, né, para não amassar tudo. Aí eu pus lá, cheguei de manhã, na hora do almoço eu pus lá. Aí minha mãe falou, ele vai crescer. Quando foi 2 horas da tarde, eu fui lá olhar, e cadê? Não estava ainda. Mamãe, mas por que ele não cresceu? Calma, meu filho. Não é assim. Aí depois ele cresceu. Aí o danado, passou uma semana, estava lá o danado bonitão, abriu 2 folhinhas, uma para cada lado. Eu falei, beleza, vou comer feijão hoje à tarde. Aí minha mãe, eu falei, mas será que não vai dar feijão, não? Ela falou, não, se você quiser que dá feijão, você tem que pôr na terra. Você quer... Vai ter que crescer com uma planta, ficar grande desse tamanho. Aí depois, aí de 8 meses, 10 meses, 1 ano, se você cuidar bem e tratar, aí sim ele vai dar feijão. Vai dar bastante feijão. E às vezes a gente se esquece que a vida espiritual é a mesma coisa, é preciso de perseverança. A gente é a pessoa que quer o feijão, plantou hoje, quer o feijão amanhã. Dei o dízimo hoje, Senhor, eu quero ver amanhã minha conta cheia. Senhor, eu quero que amanhã meu chefe me dê um aumento. A gente quer assim, a gente quer isso, a gente quer bênção logo. E meus irmãos, na vida cristã é preciso perseverança. Por isso que o que Jesus ele vai falar aqui é a questão do tempo. Como que eu sei aqui que tipo de crente que eu sou? O tempo vai dizer. Olhando aqui, eu acho que é tudo crente de terra boa. Glória a Deus. Vamos ver daqui 1 ano. Vamos ver daqui 2 anos. Vamos ver daqui 10, daqui 20 anos. Só o tempo vai dizer que tipo de crente nós somos. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque Jesus ele está ensinando aqui que nós precisamos ser perseverantes na palavra de Deus. Não desanimar, irmãos. E a vida de plantar, de esperar o fruto, demora. É uma vida de espera. Mas nós precisamos esperar no Senhor. Porque quando menos a gente espera, estava lá a árvore toda florida. Senhor, como é bom quando a gente menos espera, o fruto ele aparece. Quando menos a gente espera, a gente vê que o fruto ele aparece. Que tipo de pessoa é você?
Que tipo de crente é você? Será que você é da beira do caminho, da pedra, dos espinhos e da terra boa? Jesus ele vai concluir essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. E é interessante porque Jesus ele fala de 3 órgãos aí nessa parábola, não sei se você percebeu. Ouvido, qual mais? Qual mais? Quem está com a Bíblia aberta, folheia aí, tenta descobrir aí. O que mais? Ouvidos. Olha lá, leia ali de novo então Mateus capítulo 13, coloca aí Mateus capítulo 13, versículo 15, que já dá para aparecer todos aí, olha o que diz lá. Porque o coração desse povo, coração, primeiro aí, anotou aí, coração. O coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos, ouvido apareceu de novo, e fecharam o quê? Os olhos. E essa é a última reflexão que eu quero fazer sobre essa mensagem. Olhos, ouvidos e coração. Porque a gente, quando ouve essa mensagem de Jesus, ele vai falar lá em Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15. Aliás, vamos ver de novo Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15. Olha o que Jesus diz. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz assim: ouvindo vocês, ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês, verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Veja que há essa possibilidade, mesmo eu sabendo que existem esses 4 tipos de pessoas dentro da igreja, todo mundo vai falar: ah, pastor, eu já sei. Né? Quem talvez pensou: eu acho que eu estou na beira do caminho, eu preciso entrar. Quem está, eu acho que meio que na pedra, não, eu preciso entrar de verdade nesse caminho. Quem está meio os espinhos, meio preocupado, uns pecadinhos na vida, hoje é dia, hoje eu quero frutificar. Senhor, eu quero. Vou lá na frente, quando estou só esperando o pastor fazer o apelo, que eu já vou preparado para ir lá na frente. Quem aí está frutificando pouco a 30, Senhor, eu quero frutificar 60. O que está a 60, Senhor, eu quero dar 100. Amém? Amém. Mas o que acontece? Tem muita gente que está ouvindo isso daí e está o quê? Com o ouvido tapado. Sabe por quê? Porque uma coisa que a gente aprende que não é porque a gente está ouvindo que a gente está entendendo. Ouvir é uma coisa, entender é outra coisa. Ouvir a mensagem de Jesus é uma coisa, entender é outra coisa. Ouvir, está todo mundo ouvindo aqui, né? Eu imagino que sim, né? Todos, né? Têm boa audição, estão ouvindo bem. Agora, o entendimento é uma obra do Espírito Santo. E aí a gente vai entender por que uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela ouve e não consegue entender. Porque o entendimento é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode dar. A pessoa pode ouvir a palavra, mas se não tem o Espírito Santo, ela não consegue entender. Por isso que aqueles homens que blasfemaram contra o Espírito, ou seja, ouviram a palavra e falaram: depois eu pego, não estou nem aí, esse Jesus aí fala umas coisas que eu não entendo, eu prefiro viver a minha vida. Essas pessoas, elas ouvem o Evangelho e não entendem. Às vezes a gente mesmo, quando prega para uns camaradas, fala: como é que esse camarada não entende o Evangelho, criatura de Deus? As pessoas não entendem. Por quê, irmãos? Porque o entendimento é uma obra do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Que diz, né, do Espírito. O Espírito é um ser que ele é um mistério, porque por isso que é um Espírito, porque ninguém vê, não tem forma, não tem nada, sabe? É Espírito. Mas a palavra de Deus diz que, não sei se você sabe, mas ele tem 7 partes. Pastor, como assim, pastor? Pensei que fosse só Pai, Filho e Espírito Santo, o senhor está falando que a terceira pessoa tem 7. Bom, isso daí quem diz é lá em Apocalipse, né? Fala dos 7 Espíritos de Deus. Da onde que tirou isso? Lá desse texto que eu vou ler para vocês.
de Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Olha o que diz. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aqui está falando de Jesus, né, que é a raiz de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui que estão aí os 7 Espíritos de Deus, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 4. O Espírito do Senhor, o Espírito de é um Espírito só, tá? Mas ele tem essa multiformidade. É o Espírito do Senhor, primeiro, o Espírito de sabedoria e entendimento, já foram 3. O Espírito de conselho e fortaleza, já foram 5. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Contou 7 aí? Sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Por isso que tudo começa com o temor do Senhor. Lembra o salmo que nós lemos? Salmo 111? O temor do Senhor é o princípio do quê? Qual que é a primeira coisa que aparece aí? O primeiro espírito do quê? Espírito de sabedoria. Ou seja, quando eu temo ao Senhor, quando eu demonstro temor ao Senhor, esse espírito de sabedoria, ele se abre para mim. Quando eu dou o meu... Deus está lá esperando todo mundo, de braços abertos. Como o pai lá do filho pródigo, que eu não vou falar também, porque senão eu vou dar spoiler de outro. Mas Deus está esperando. Deus está de braços abertos, mas cumpre a nós termos temor do Senhor. Quando a gente vem à igreja, por isso que lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, tenha consciência quando você está ouvindo a palavra de Deus, quando você está tendo contato com as coisas de Deus. Guarda o teu pé. Tome cuidado com essas coisas, porque o temor ao Senhor é o princípio, é o que abre as portas para que o Espírito Santo de Deus venha fazer a obra na nossa vida. É o princípio de tudo, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Ou seja, se nós queremos que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, e a gente já viu que existem as pessoas que blasfemam e são rejeitadas, a gente não quer ser esse tipo de pessoa, a gente quer ser esse tipo de pessoa que frutifica 30, 60, 100, isso é através do Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que vem é o Espírito de sabedoria. E meus irmãos, a dinâmica do crescimento no conhecimento de Deus é obra do Espírito Santo. E aqui eu quero falar para você que já é vivido de igreja, você que já está há bastante tempo na igreja, carteirinha de batismo está até amarelada já, precisando plastificar. Você que pensa, puxa, já li a Bíblia, ganhei várias, todo ano eu venho aqui, leio a Bíblia. Sou um homem abençoado, uma pessoa abençoada, estou nos caminhos de Deus, nada me falta, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, conheço tudo, sou um exemplo de crente, né? Sou praticamente um Jó, né? Já viu lá em Jó capítulo 1? O diabo estava lá, aí diabo, tudo bom? Deus falando com o diabo. Aí, diabo, tudo bom? Onde você estava, diabo? Eu estava rodeando a terra. O que Deus falou? Você viu aí meu servo Jó? O que Deus falou? Vocês lembram o que Deus falou? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Isso que era o homem mais rico do Oriente. É um homem que, para mim... Nossa, você está dando 100 por 1 já, não é possível, Senhor. Para Deus, imagina Deus falou, você é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Se Deus falasse para mim, estava bom já, Senhor. Deus falando isso de mim. Você fala, esse homem é um homem que está dando 100 por 1 já. E essa semana eu estava lendo sobre a vida de Jó, por isso que eu coloquei. E teve um versículo de Jó que me chamou muita atenção, por isso que eu coloquei esse texto de Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Porque quando eu li esse texto, eu entendi o que Deus fez na vida de Jó. Porque Jó, lá enquanto ele estava discutindo com seus amigos, quando ele conhecia Deus.
Dá para dizer que Jó não conhecia Deus? Que Jó já não tinha o entendimento das coisas de Deus? Que não tinha o temor do Senhor? Quando o próprio Deus falou que ele me teme, ele é temente a mim? E veja o que diz lá em Jó capítulo 12, versículo 13. Eu não sei nem se eu coloquei aí, Cauê, acho que eu não coloquei, né? Jó capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz. Jó falando, tá? Com Deus estão, vamos todos ler? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Irmãos, quando eu li esse texto essa semana, eu falei, peraí, eu já vi isso em algum lugar. Sabedoria, força, conselho e entendimento? Ó, sabedoria, força, conselho e entendimento. É 4 só, tá? Guarda aí. Volta lá, Cauê, no texto lá. Sabedoria, força, conselho e entendimento. Decora aí, não é igual o marido quando vai fazer compra que não decora. Repousará sobre ele o quê? Sabedoria, entendimento. Ó, ele falou sabedoria, força, conselho e entendimento. Concorda comigo que são os 4 primeiros? Ó, sabedoria e fortaleza é o primeiro e o quarto. Entendimento e conselho, o segundo e o terceiro. É isso que Jó conhecia de Deus. Ele fala, eu conheço esse Deus. Eu conheço o Espírito de Deus, eu sei que é um Espírito do Senhor, eu temo ao Senhor, eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento. Jó tinha sabedoria? Ou se tinha, ele era temente a Deus, o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Ele era um homem sábio. Ele tinha entendimento das coisas de Deus? Ele sabia, homem entendido, todo homem rico é entendido. Você conhece algum homem rico que não é entendido? Quando a pessoa rica fala, todo mundo ouve. Pode estar errado, pode não estar errado, mas todo mundo ouve. Entendido. Ele tinha esse entendimento das coisas de Deus, ele sabia como que as coisas de Deus funcionavam. Por isso que quando ele fala com seus amigos, ele tinha um entendimento de Deus. Ele tinha um espírito de conselho. Diz a palavra lá no livro de Jó que ele que aconselhava, tanto que os amigos dele falam, olha, você que dava conselho para a gente, agora você não quer receber conselho, você aconselha você mesmo. Ele era conselheiro, ele conhecia o Senhor. Ele tinha espírito de fortaleza, ele conhecia a força de Deus. Ele via a bênção de Deus que era sobre a vida dele. Ele tinha o conhecimento de Deus. Ele tinha essas 4 coisas. Volta lá no Jó 12, 13. Ele já tinha provado da sabedoria, da força, do conselho e do entendimento de Deus. Mas Jó, talvez Deus olhava para Jó e falava assim, falta alguma coisa ainda. Jó, está faltando alguma coisinha ainda em você. E aí Jó passa por toda aquela situação que ele passou. Ele perdeu tudo, era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo. Perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde. Mas ele ganhou algo, meus irmãos, que é o alvo de todos nós, que é sermos cheios do conhecimento de Deus. Por isso que, olha o que diz lá no final, Jó, e eu gosto muito do capítulo 42, quando Jó reconhece a obra de Deus na vida dele. Porque ele achava que ele já tinha tudo, que estava bem já, estava lá na igreja, todo culto, domingo, estou bem com Deus, não preciso de mais nada. Olha o que diz, coloca lá Jó 42, por favor, Cauê, desde o versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, poder. Conheço a tua força, Senhor. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Olha o que Deus fala. Você não tem o quê? Conhecimento. Lembra lá do 6º espírito? Espírito de conhecimento e o 7º de temor do Senhor. E Deus fala, quem é você que você não me conhece? Você acha que você me conhece, mas você não me conhece. Quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que... Tu perguntaste, e Jó responde, na verdade falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas, você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos me veem. Lembra? Olhos, ouvidos, coração... Eu te conhecia só... Volta lá. Eu te conhecia só de... Eu achava que eu conhecia o Senhor. Mas eu só tinha ouvido falar de uma outra coisa que acontecia na igreja. Eu só tinha ouvido falar de um outro irmão que foi usado por Deus.
mas eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida, Senhor. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Senhor, agora eu te conheço, Senhor, esse espírito de conhecimento agora eu sei. E quando, meus irmãos, nós temos o espírito de conhecimento, nós recebemos o último espírito, e aí a gente entende o que a Bíblia fala, que é para a gente se encher do Espírito de Deus. Tem gente que fala, o Espírito é um só, ou você está cheio, ou você está vazio. Não. Tem gente que já está na igreja há muito tempo, mas ainda não teve esse conhecimento de Deus, nunca vivenciou, teve essa vivência, e isso é dia após dia. E aí, quando Jó tem esse conhecimento de Deus, ele fala... Ele tem esse espírito do temor no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor. Meus irmãos, tudo começa com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E tudo termina no temor do Senhor. Por isso que quando a gente olha as parábolas do Senhor, Jesus, não tem como a gente não temer a Deus. Não tem como a gente não se prostrar diante desse Deus maravilhoso. Não tem como a gente não olhar estas coisas e a gente ficar brincando de evangelho. A palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz enchei-vos do Espírito, é isso que ele está falando. Talvez a gente conheça só um aspecto de Deus. Talvez eu conheça a Bíblia, sim, amém, glória a Deus. Talvez eu tenha temor do Senhor, sim, glória a Deus. Talvez sim, eu seja um conselheiro de outras pessoas. Amém, glória a Deus por isso. Estamos crescendo, é isso. Crescer no conhecimento de Deus. Mas ser cheios do Espírito e buscar ser cheio do Espírito é quando nós vivenciamos o poder de Deus na nossa vida, não na vida das outras pessoas. Quando nós por nós mesmos podemos dizer, eu provei e eu vi que o Senhor é bom na minha vida. Meus irmãos, é isso que a gente tem que querer na nossa vida. Esse é o Espírito que nós temos que ter. De buscar ao Senhor. E a única maneira que nós temos de frutificarmos a cada dia é sendo cheio do Espírito Santo de Deus, tendo experiências com Deus. Tudo começa no temor do Senhor e tudo vai terminar no temor do Senhor. Eu gosto muito quando eu leio Daniel, quando ele está lá no finalzinho da sua vida, já velho, diz que ele tem experiências com Deus, o anjo aparece para ele, o que ele faz? Ele cai, ele se prostra diante de Deus. Talvez um dos homens que diz que era amado de Deus. Talvez um homem para entrar na presença de Deus de pé. Assim. E um homem que conhecia tanto de Deus que ele mais poderia fazer é se prostrar diante de Deus. Porque é isso que acontece quando nós verdadeiramente tememos o Senhor. A gente adora, a gente se prostra. Meus irmãos, Jesus está voltando. Não há mais tempo a perder com as coisas dessa vida. Jesus está voltando. Você tem dúvida disso? Abre o jornal. Tem 3 coisas que diziam que ia acontecer antes de Jesus voltar: peste, guerra e fome. E essas 3 coisas estão acontecendo a nível mundial. A peste aconteceu, ainda estamos no meio dela. A guerra está acontecendo. E a fome, está prevista uma grande fome que vai acontecer por conta da guerra. Só não olha quem não quer. Só não ouve quem não quer. Só não entende quem tem o coração fechado. Que o nosso coração possa estar aberto. A palavra de Deus diz, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Busque mais o Senhor. Eu não sei que tipo de pessoa você é. Talvez você seja até um Jó. E eu quero dizer para você, ainda dá para ser mais cheio. Ainda dá para ter mais vivência com o Senhor. Não há mais tempo a perder. É tempo de frutificar. E eu queria concluir dizendo que todos nós possamos ter os nossos ouvidos e olhos abertos, buscando o Senhor com temor, para que verdadeiramente Ele possa fazer essa obra na minha e na sua vida. Eu não sei que tipo de pessoa você é, mas eu sei talvez que tipo de pessoa você queira ser. Eu tenho certeza que você também quer frutificar, você quer provar as bênçãos de Deus na sua vida, você quer provar Deus usando a sua vida. Por isso, vamos orar nesse momento, vamos colocar em pé.